Bom dia, professor Fernando. Vamos mais uma aula de geografia para os alunos dos sétimos anos A e B. Então nós vamos estar trabalhando a apostila 2, capítulo 4, cujo primeiro assunto, o primeiro conteúdo é urbanização, tá? Primeiramente eu vou passar o conceito de urbanização, posteriormente nós vamos trabalhar todos os conceitos, para que nós tenhamos um conteúdo aprendido para que vocês possam fazer os exercícios pertinentes. Então vamos ao conceito de urbanização. Urbanização ocorre quando a população mais população aqui, população urbana supera a população rural. Beleza. Então coloquei o conceito aqui para vocês e vou pedir para que vocês atentem a essa palavrinha aqui, ó. Acho que é a palavra-chave dentro deste contexto, supera, Então, ocorre quando a população urbana, ou seja, a população da cidade, passa a ser maior, ou seja, superior à população rural, ou seja, a população do campo. Ou seja, eu tenho mais pessoas ou uma população maior na cidade do que no campo. Esse é o conceito de urbanização. Dúvidas? Quer dúvida? Manda para mim que nós vamos tirando essa dúvida aí com o passar do tempo. O mundo sempre foi urbanizado? Não. Então, na antiguidade, nós tínhamos um processo totalmente contrário. Então, o mundo na antiguidade era um mundo rural, ou seja, ruralizado, ou existia um processo de ruralização, Existiam mais pessoas no campo, ou seja, existia uma população rural muito maior que a população urbana. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar isso que estou passando para vocês. Na década de 1930, nós tínhamos 70% da população rural. Ou seja, 70% da população mundial estava no campo, estava no meio rural. Então isso prova que o mundo era ruralizado, existia um processo de ruralização. Por que nós tivemos essa mudança, de um mundo rural para um mundo urbano? Dois fatores foram muito importantes dentro desse processo. O primeiro fator é o fator, deixa eu consertar aqui, que tem a ver com êxodo rural. Então, fator êxodo rural. O que seria êxodo rural, pessoas? Olhem só. Essa palavra êxodo aqui, ela quer dizer saída. Então, êxodo rural, saída do campo para a cidade. Mas por que as pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade? Vieram em busca de melhores condições de vida, Outro fator, o campo ficou mecanizado, ou seja, surgiram as máquinas agrícolas, E essas máquinas agrícolas começaram a tomar o posto de trabalho dos trabalhadores rurais. Então, esses trabalhadores rurais, perdendo o seu posto de trabalho, obviamente eles tinham que vir para a cidade procurar uma nova forma de ganhar a vida, de ter melhores condições de vida. Um outro fator foi o processo
de industrialização. Esse processo que teve início lá no século XVIII, né, na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, né, o surgimento das máquinas, fez com que o homem também saísse do campo e viesse para a cidade. Então, a Inglaterra teve os primeiros núcleos urbanos do mundo. Claro isso aqui? Beleza. Eu vou deixar o conceito de urbanização, eu vou colocar um conceito básico aqui, o primeiro conceito básico no qual nós vamos estar trabalhando. Que muitas vezes, ou seja, a maior parte dos nossos alunos confundem, colocam respostas de um no outro e vice-versa. Então eu vou colocar aqui para vocês o conceito de crescimento urbano. Olha aí, muitos alunos, na hora de responder uma questão sobre urbanização, colocam o conceito de crescimento urbano. Muitas vezes, na hora de colocar o conceito de crescimento urbano, coloca o conceito de urbanização. Então, vamos tentar sanar essa dúvida aqui, ó. Colocando o conceito de crescimento urbano. Crescimento urbano é a expansão horizontal da cidade. Olhem aí, ó, conceitos completamente diferentes. Então, crescimento urbano é a expansão ou crescimento horizontal da cidade. A cidade começa a se expandir. Obviamente, chegam muitas pessoas, né? Obviamente, essas pessoas vão se expandindo dentro da cidade. Isso é crescimento urbano, crescimento ou a expansão horizontal da cidade. A cidade vai crescendo. Um exemplo, claro, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, até 1950, mais ou menos, a cidade de São Paulo, ela terminava, no caso, ali, por exemplo, na região do Tatuapé, no bairro do Tatuapé. Até ali era a cidade. Da Penha, sentido Itaim, era tudo meio rural. Com a chegada das indústrias, essa cidade foi se expandindo. Hoje, a cidade de São Paulo vai até o Itaim Paulista. Olha a expansão que teve essa cidade, né? Claro que nós vamos estudar mais à frente, foi uma expansão constituída de uma forma muito rápida, totalmente caótica, mas a cidade se expandiu, né? De uma forma horizontal. Vamos pegar mais conceitos aí. Vou apagar agora urbanização e crescimento urbano para que eu possa colocar outros conceitos. E o conceito que as pessoas têm alguma dificuldade, mesmo porque o nome assim gera um pouco de estranheza, é esse conceito aqui, ó, de conurbação. Nossa, gente, o que é conurbação? Então vamos tentar entender a acepção da palavra. Olhem só, a palavra cidade, tá, vem do latim, que, ó, urbis, certo? Ó, a palavra que vem do latim, quer dizer o quê? Cidade, tá? Então a palavra urbis, que vem do latim, quer dizer cidade. Por isso que se fala em urbano ou urbanização. Vem da palavra cidade, beleza? Eles começaram a simplificar, ficou simplesmente urbe. Então, ó, suburbana, ou seja, uma cidade abaixo de urbana, então é periferia. Conurbação, vamos tentar entender a acepção da palavra conurbação. Vou dividir aqui, ó. Eu vou dividir aqui. Então, ó, vou ter uma ação ou ações que ocorrem em um conjunto de cidades, ou seja, conjunto de cidades. Ações que ocorrem de forma conjunta
dentro das cidades. Então vamos entender aqui, ó, vou colocar o conceito de urbanização. É o encontro físico de duas ou mais cidades, certo? Então é um encontro físico. Encontro físico, eu posso dizer também que é um encontro horizontal entre duas ou mais cidades, tá? Vou citar um exemplo para vocês aqui, ó, exemplo para ficar claro. O encontro da cidade de São Paulo com Guarulhos, por exemplo. Olha aí, ó, forma uma conurbação, tá? Esses dois municípios, essas duas cidades, passam a ter as mesmas características, né? O encontro de São Paulo e Itaquaquecetuba, tá? Formam uma conurbação. Aí eu tenho, além de São Paulo e Itaquaquecetuba, eu tenho a cidade de Poá, aí a cidade de Suzano, e vai fazendo uma grande conurbação, beleza? Então apareceu conurbação. Urbe tem a ver com cidade, ação em conjunto, ou seja, um encontro físico de duas ou mais cidades. Beleza até aí? Vamos avançando então. Mais um conceito. Apagar aqui para nós colocarmos um conceito. Esse conceito é extremamente importante e vocês vão acompanhar esse conceito que eu vou colocar agora até o ensino médio de uma forma muito constante, que é o conceito de metrópole, né? O que é uma metrópole? As pessoas ouvem demais falar em metrópole, né? Metrópole é nada mais, nada menos. Olha só, nada mais, nada menos que a cidade mais importante, tá? Cidade mais importante, a cidade principal. É a cidade principal, a mais importante, tá? Qual uma característica importante de uma metrópole? É a característica mais importante da metrópole? É que ela exerce influência, tá? Ela exerce influência. Ela pode exercer influência a nível de país, a nível de região, a nível de estado. Então ela se torna extremamente importante, certo? Então ela influencia economicamente, influencia em tendência de moda, influencia em aspectos de industrialização, ela influencia. E dentro deste contexto de metrópole surge também a chamada região metropolitana. Olha só, região metropolitana. Olha o conceito de região metropolitana. É um conjunto de municípios ao redor de uma metrópole. Olha só, a gente tem um conjunto, deixa eu mostrar aqui mais ou menos para vocês, deixa eu apagar só essa parte aqui, para mostrar para vocês como nós temos, ou como nós formamos uma região metropolitana. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma metrópole, certo? Ao redor, na sua órbita, eu tenho um conjunto de municípios. Olha só, um conjunto de municípios. Então, ó, justamente o que eu estou colocando aqui, ó, um conjunto de municípios
ao redor de uma metrópole, tá? Esses municípios, eles vão ser influenciados por essa metrópole. Ó, todos esses municípios vão ser influenciados por essa metrópole, tá certo? Olhem só, inclusive, esses municípios vão ser basicamente todos considerados cidades dormitórios. Por quê? Porque os seus trabalhadores, os trabalhadores dessas cidades, geralmente vão trabalhar na metrópole. Vão trabalhar durante o dia na metrópole, só volta no final da tarde para suas residências. Por isso, cidade dormitório. Região metropolitana. Nós temos várias regiões metropolitanas no Brasil, tá? Estado de São Paulo é o estado que tem a maior região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo é formada pelas cidades de São Paulo e mais 39 municípios. Dentro de São Paulo também nós temos uma outra região metropolitana, a região metropolitana da Baixada Santista. Nós temos mais uma, região metropolitana da região de Campinas. Rio de Janeiro tem duas, região metropolitana do Rio, região metropolitana da Baixada Fluminense. Aí nós temos regiões metropolitanas nas capitais. Por exemplo, nós temos região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Recife, região metropolitana de Fortaleza e assim sucessivamente, tá bom? Então, região metropolitana, outro tema. Vamos seguir para mais um conceito básico dentro do processo de urbanização. Olhem só, nós temos a chamada megalópole. Então, como que eu vou conceituar megalópole? Megalópole é a conurbação de duas ou mais metrópoles. Olha aí, ó. O conjunto, ou seja, é o encontro de duas ou mais metrópoles, né? Então nós temos algumas megalópolis importantes no mundo. Nós temos aqui, ó, por exemplo, deixa eu citar exemplo aqui, ó, nos Estados Unidos, o país que tem a maior megalópole do mundo, a chamada Boswash. É o encontro das cidades de Boston com Washington, né? Na região mais rica dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos. Então essa megalópole fica no nordeste dos Estados Unidos. O que está no meio dessa megalópole aqui, ó? Simplesmente Nova York. Então nós temos uma grande megalópole, a maior megalópole do mundo. Nós temos uma outra? Temos. Lá nos Estados Unidos mesmo tem uma que chama-se Sansão. Tá? Sansão. Onde fica essa megalópole nos Estados Unidos? Na região da Califórnia. Tá certo? Então, outra grande megalópole. Temos outras? Temos. Lá no Japão, o encontro das cidades de Tóquio, Nagoya. Nós temos uma grande megalópole na Alemanha, no Vale do Ruhr, né? Uma região industrializada da Alemanha. Então, nós temos algumas megalópolis no mundo. E no Brasil, nós temos megalópole? Não. Nós temos no Brasil a formação de uma megalópole, né? Então, a megalópole do Brasil, ela não está ainda finalizada, que é a megalópole que vai ter o encontro de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, vai ser a grande megalópole do Brasil. Está finalizada? Ainda não. Então, a megalópole do Brasil está em processo de formação. Dúvidas aí, pessoas? Vamos para mais um conceito. O que vai aparecer para nós agora? O conceito de
cidades. Olha aí, conceito de megacidades. Galera, megacidades, independente do tamanho, não precisa ser uma grande cidade, não precisa ser uma cidade financeiramente próspera, nada disso, tá? Quando eu falo de megacidades, eu trabalho com quantidade, tá? Então o conceito está aqui, ó. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, para uma cidade ser considerada megacidade, ela tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Esse conceito geralmente cai em prova, tá? 10 milhões de habitantes. Tá, posso pegar algumas megacidades do mundo. Importante estar ressaltando, guardem isso. Olhem só, a maior parte das megacidades estão localizadas em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Tá? É importante estar ressaltando isso. Então, ó, a principal megacidade do mundo hoje, Tóquio. Tóquio tem mais ou menos 38 milhões de habitantes. Então, é a principal megacidade do mundo. Pessoal, acho que eu troquei, ó, estou falando em megalópole, ó. Questão importante, ó, megacidade, tá? Então, megacidade, principal megacidade do mundo. Tóquio, 38 milhões de habitantes, beleza? Então, se eu troquei, ó, se eu falei megalópole, ó, megacidade, guarda isso aqui, ó. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Desculpe se eu cometi esse erro, tá? Depois, outra megacidade importante, Estado do México. São Paulo é uma megacidade, tá? São Paulo tem mais ou menos 22 milhões de habitantes. Então, temos várias megacidades no mundo, frisando megacidades, a maior parte delas, tá? Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Vamos para o último conceito do dia de hoje. Vamos trabalhar com o conceito de cidades globais. Olha só, cidades globais, galera, vamos lá. Ó, apareceu globais, ó, tem conotação de mundo. Então são cidades importantes para o mundo. Elas vão influenciar no mundo. Como que eu sei que uma cidade ela faz parte de uma cidade global? Algumas características são bem pertinentes dessas cidades. Primeiro, são cidades que têm um grande número de pessoas conectadas à internet. Então, é uma característica de cidades globais. Tem escritórios de multinacionais ou transnacionais, característica de cidade global. Tem grande quantidade de bancos internacionais. Tem eventos internacionais. Então, são cidades globais. No Brasil, nós temos duas cidades que são globais. São Paulo e Rio de Janeiro. Essas duas cidades brasileiras são consideradas cidades globais. Beleza? Olhem só, as cidades globais, elas são classificadas no mundo de acordo com a sua importância. Então, ela pode ser cidades globais alfa, cidades globais beta e cidades globais alfa, beta e gama, tá? As mais importantes alfa, as médias beta e as menos importantes gama. Por exemplo, eu tenho 3 cidades globais que são chamadas de tríade, ou seja, as mais importantes do mundo. Quais são essas 3 cidades? Primeiro,
New York, ou Nova York, tá? Segunda cidade, ó, Tóquio. E a terceira cidade global mais importante é a cidade de Londres. Consequentemente, essas três cidades são cidades globais alfa. Tá? Tem outras cidades alfa importantes? Tem. Por exemplo, a cidade de Paris, na França, a cidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, são também cidades alfa, importantes cidades globais. São Paulo já entra no contexto de cidade global beta. Rio de Janeiro já entra no conceito de cidade global gama, ou seja, menos importante. Galera, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tá? Dá uma lidinha na apostila, dá uma entendida legal na apostila. Depois, qualquer dúvida, vamos tirando essas dúvidas, né, durante esse período através do aplicativo. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês para mim, eu vou respondendo, tá? De antemão, eu já coloquei no aplicativo, mas eu vou ressaltar que vocês façam os exercícios das páginas 124 e 125. Página 124 vocês vão fazer o exercício 1, que é meio que dividido em A, B, C, eu acho que D. Da página 125, os exercícios 1 e 2, tá? Obrigado pela paciência, né? Novamente um bom dia para vocês e até mais.